No eco das melodias, esconde-se um sussurro que ninguém ouviu, aquele que carrega uma gravidade insuportável. Com ouvidos inocentes, ouvimos as músicas sem analisar direito as letras, que agora tocam como lembretes de escuridão, segredos, medos e dor. Número 10. Michael Jackson, o rei do pop, foi a celebridade mais proeminente do mundo, que começou em seu grupo com os irmãos, o Jackson 5, rapidamente alcançando o estrelato com seu single de estreia Gotta Be There. O cantor, compositor e dançarino americano virou o artista mais influente da música. Sua música não apenas quebrou as barreiras raciais que dominavam a época, mas ele também transformou a música pop como um todo, marcando o início de uma nova era. As conquistas de Michael, porém, acabariam sendo ofuscadas pela ameaça constante de rumores e acusações. Antes mesmo da letra começar, o próprio videoclipe já oferecia uma ideia do que a música tratava. Em Leave Me Alone, artigos de jornal dominam a cena, cada um fazendo alusão a alguma nova história envolvendo Michael Jackson. Termos como fofoca global e intruso nacional nos dizem tudo o que precisamos saber. Essa música aborda os rumores implacáveis que perseguem o astro do pop onde ele vai. Michael pede Liz em casamento, dizia um artigo. Michael com Mary Brooke, afirma outro. Cirurgia plástica no nariz de Michael e Diana, mesma pessoa. O terceiro olho de Jackson inicia a moda de óculos escuros. Michael se casa com alienígena. Eles não paravam de aparecer. Apesar da letra de abertura sugerir o contrário, esses boatos certamente afetariam o cantor. Eu não me importo com o que você está falando. Eu não me importo com o que você diz. Eram letras poderosas, necessárias para convencer o público de que ele não se abalava com seus ataques constantes, seu assédio implacável. Mas foram as 3 palavras que formavam o refrão, "Me deixe em paz", que trouxeram uma tempestade de emoção, apesar da atitude de dar a outra face no início. Havia raiva, exaustão, autoproteção e orientação nessas palavras. Michael pedia que seus perseguidores o deixassem em paz, apontando para a cultura implacável de escrutínio público promovida pelos tabloides. Sua resistência a essa ideia aceita de "é assim que as coisas são" veio da forma mais simples e clara possível. Linguagem. Leave Me Alone foi lançada em 1987 como parte do álbum Bad, capturando o momento em que sua imagem pública começou a ser atacada. Exageros, dúvidas sobre identidade e sensacionalismo. E tudo o que ele queria era que as pessoas o deixassem em paz. A letra não é uma frase de desprezo, mas um recurso para traçar um limite que seria cruzado novamente. A música ficaria pairando ao fundo do álbum, ofuscada pelo divertido hit Bad. 6 anos depois, porém, Leave Me Alone se tornaria mais relevante do que nunca. E isso custou toda a carreira e reputação de Michael. Foi em 1993 que os boatos começaram, iniciando com uma família e acusações de comportamento inapropriado. Um processo, uma investigação e um clamor de inocência lançaram uma sombra sobre o rei do pop. De repente, surgiram mais acusações, culminando no início dos anos 2000, com todos os olhos voltados para o famoso cantor. Em 2005, um julgamento o considerou inocente em 10 acusações, garantindo sua inocência. Mas isso não impediu os tabloides de buscarem a próxima grande história, uma que fazia as massas comprarem qualquer jornal e revista que pudessem encontrar. O rosto de Michael Jackson dominava as capas dos jornais, tornando seu nome sinônimo de predador, imprudente e perigo. Essas acusações agora ofuscavam os escândalos leves que inspiraram Leave Me Alone. Rumores que se intensificaram, crescendo até atingir o auge na mídia. Foi um assédio em uma escala nunca antes vista. Não eram apenas alegações de cirurgia plástica e propostas de casamento. Eram acusações criminais e condenações prejudiciais. Número 9. A banda britânico-americana de New Wave, The Police, combinou diversas influências musicais para criar seu estilo único. Reggae, jazz, funk, punk e música mundial estão entre os estilos presentes em seus sucessos, resultando em best-sellers, uma série de hits e algumas turnês marcantes. A música mais famosa da banda de rock
Every Breath You Take, lançada em 1983, já vendeu mais de 8 milhões de cópias nos Estados Unidos. Também foi o quinto número 1 da banda no Reino Unido e o único nos Estados Unidos. Ao citar o título, já ouvimos a melodia em nossas mentes. Every Breath You Take fez o mundo suspirar por aquilo que parecia ser, obviamente, uma canção de amor íntima, uma emoção bem definida de verdadeiro romance e o sentimento de proteção que vinha junto com isso. Atraindo nosso lado catártico, as pessoas tocavam essa música cativante em casamentos para reconquistar seus parceiros, e ela se tornou um hino do amor. Os ouvintes mais cínicos, porém, tiveram uma abordagem diferente sobre o real significado das palavras, chegando ao ponto de querer chamar a polícia de verdade. Eles viam isso menos como melodia romântica e mais como balada de possessão. Talvez palavras de um amante possessivo ou comentários cruéis de um perseguidor oculto. Era uma análise mais adequada para toda a letra da música. Cada respiração que você der, cada movimento que você fizer, eu estarei te observando. Apesar de fazer mais sentido, essa interpretação também estava errada. Embora Sting tenha escrito essa bela música premiada logo após sua separação de Frances Tamilty e no início de seu relacionamento com Trudy Styler, ela não tinha nada a ver com romance, amantes, relacionamentos ou qualquer coisa desse tipo. A forma como essa música foi concebida talvez seja a pista mais reveladora sobre seu significado. Sting sumiu da vista do público, fugindo e se refugiando no Caribe. De repente, no meio da noite, ele acordou com a primeira frase na cabeça. A música ficou pronta em meia hora. A ênfase está em sumir da vista do público e escapar. Segundo Sting, a música tem um sentido ainda mais sombrio que o de um amante possessivo, embora a teoria do perseguidor não seja tão distante. Ele disse, abre aspas, acho que eu estava pensando no grande irmão, vigilância e controle, dizendo que o amante destacado nesse cenário é a mídia, que persegue celebridades por meio de vigilância e vários métodos de controle através de rumores e questões pessoais deturpadas. Muitas celebridades vivem à mercê da imagem que a mídia projeta delas. O caso de Michael Jackson é um exemplo principal. Eventos mal interpretados e boatos podem ser prejudiciais para a reputação de alguém, ainda mais quando estão espalhados por toda a mídia, e especialmente quando uma celebridade é o assunto principal. A vida deles desmorona nas mãos de uma grande corporação que só se importa com o lucro financeiro. A letra, ao dizer que cada laço quebrado e cada passo dado será observado, transmite a sensação de vigilância constante. Na vida de celebridade, a música mostra que nada privado é realmente privado. Não quando paparazzi e mídia estão com câmeras ligadas 24 horas por dia, 7 dias por semana, observando tudo o que fazem. Qualquer passo em falso, fôlego preso ou laço rompido pode, no fim das contas, ser a ruína deles. Número 8. Já consagrado como poeta e romancista, Leonard Cohen teve uma ascensão fácil à fama como cantor e compositor canadense. Suas músicas tinham uma força empírica e ele se firmou como uma das vozes mais marcantes do movimento pop dos anos 1970. Leonard explorou vários temas como amor, perda, religião e a condição humana, todos eles misturados em canções poéticas de folk, soft rock e chanson europeia. Na década de 1980, ele evoluiu sob a influência do synth pop e mais tarde se deixou contagiar pelo blues, graças à sua própria voz rouca. Every Breath You Take, da banda The Police, não foi a única composição renomada que seria tocada em casamentos, funerais e igrejas. Ela foi completamente tirada de contexto. Hallelujah, de Leonard Cohen, apesar do nome, não é um hino religioso. Em vez disso, de forma bastante irônica, Hallelujah é mais uma insinuação sadística, uma sugestão de desejo e intimidade, o relato de uma troca pessoal entre o rei Davi e Batseba, e não uma reafirmação de fé. Sua presença em casamentos, funerais e igrejas é, no mínimo, sarcástica. Não é apenas o significado da música que a torna tão perturbadora. Ela também contribui muito para a ideia geral. A parte sombria dessa música, em particular, é como ela foi escrita ao longo de 5 anos,
dolorosamente longos e 150 rascunhos que ficaram espalhados e amassados ao redor do escritor. A pressão para produzir um novo sucesso pairou sobre ele por meia década, forçando Cohen ao seu limite. Durante uma sessão de escrita, Cohen admitiu que, em um momento de total desespero, foi parar no chão. Ele estava apenas de cueca, desabando onde estava. Seu caderno surrado e rasgado estava à frente. Enquanto rabiscava versos, melodias e possibilidades, ele apoiava a cabeça no chão várias vezes, frustrado por não terminar a música. Até que, enfim, a obra-prima estava diante dele, ainda exigindo muito trabalho, mas concluída. O título, Hallelujah, não era apenas uma insinuação sobre a música, era sobre o momento, 5 anos depois, em que ele finalmente a havia concluído. Havia muito entusiasmo e emoção por trás do próprio título, revelando um afastamento do limite do colapso mental, um momento realmente alegre. O processo havia tirado tudo dele, causando um impacto físico e emocional em seu bem-estar. A pressão prática e o perfeccionismo extremo pesavam sobre ele. Trabalhar duro por anos em uma única linha e perceber que não era bom o suficiente o deixou em parafuso. E foi através de todo esse grande esforço mentalmente exaustivo que Hallelujah seria tocada em momentos inconvenientes, completamente fora de contexto, tornando-se uma obra-prima verdadeiramente perturbadora. Número 7. Tornando-se o arquétipo do performer de rock que dominou a cena musical nos anos 70 e 80, estava o famoso cantor, compositor e líder de banda americano Bruce Springsteen. As letras impregnadas de poesia e a energia incomparável que ele demonstrava no palco abriram caminho para que ele se tornasse uma das principais figuras da música americana. Springsteen foi apelidado de O Chefe, e com razão. Ele liderava a banda, coletava os cachês, distribuía os pagamentos, mantinha sua postura sobre direitos trabalhistas e supervisionava as lendárias performances. Essa figura tipicamente americana levou o hino americano mais notável ao mundo. Born in the Estados Unidos, um grito de guerra, uma música tocada em meio ao patriotismo. Seu ritmo animado é obviamente enganoso. Ela sugere dança, festa e levantar o punho para o céu. Certamente não transmite uma atmosfera de tristeza, injustiça e frustração, e definitivamente não faria nenhum americano chorar em um momento incontrolável de luto. Não até que se entenda de fato o significado. A letra, Born in the Estados Unidos, não é um desafio aos cidadãos de países considerados inferiores, nem é cantada como forma de apreciação ou reconhecimento. Born in the Estados Unidos carrega uma frustração implícita, um paradoxo retórico, para ser cantado com um nível de amargura que apenas poucas pessoas poderiam alcançar. Quando Bruce Springsteen cantou, você termina como um cachorro que apanhou tanto, passando metade da vida tentando esconder isso. Ele falava de um trauma psicológico causado pela experiência de guerra, e que agora precisava ser escondido para encobrir a vergonha ao voltar de uma guerra que todos prefeririam esquecer. O conflito citado na música é a Guerra do Vietnã, focando nos veteranos que sofreram traumas e tragédias e ainda foram maltratados ao retornar para casa. Colocaram um rifle na minha mão e me mandaram para uma terra estrangeira, ressaltando a partida imediata de jovens que não queriam deixar suas famílias nem entrar em um conflito que não começaram. Para acentuar o descontentamento, Bruce Springsteen, do ponto de vista de um veterano, menciona um irmão de batalha em Khe Sanh, palco de uma das muitas batalhas do Vietnã. A letra mostra que lutavam contra o Viet Cong e na frase "Eles ainda estão aqui", ele se foi completamente. Indica que ele nunca voltou da guerra. De repente, os tons animados e o orgulho de ter nascido nos Estados Unidos perdem a alegria, e o ressentimento preenche o vazio que fica. Born in the Estados Unidos se tornou a trilha sonora da América, cantada por patriotas, dançada em festas, e foi a música mais mal interpretada de todos os tempos. Um hino para tudo aquilo que ela não era. Número 6. Outra banda de pop rock que rapidamente ganhou destaque foi os Bee Gees, um grupo americano-australiano que personificou a era disco.
A banda, cujo nome é a abreviação de Irmãos Gibb, tinha grande capacidade de se adaptar, evoluindo com as mudanças nos estilos musicais, mantendo as harmonias agudas, melodias complexas e orquestrações elaboradas que se tornaram suas marcas registradas. Essas orquestrações elaboradas apareceriam na música mais popular dos Bee Gees, com refrão marcante onde alguém chama o Sr. Jones e pergunta se viu sua esposa após mostrar uma foto de alguém que conhecia. Mas, novamente, o som animado enganou os ouvintes, que pensaram ser apenas outra insinuação de um marido buscando a esposa, cuja foto carrega, sugerindo romance. Ninguém teria esperado que essa música fosse uma referência a um desastre real, porque não houve nenhuma catástrofe de mineração que ocorreu em Nova York em 1941, como o título sugere. O título era apenas um elemento enganoso usado para criar atmosfera. A música em si, na verdade, faz referência a um desastre que realmente aconteceu e foi lançada apenas um ano depois de tudo ter ocorrido. Barry e Robin Gibb, dois membros da banda, estavam em uma escada escura durante uma queda de energia quando o som de um elevador os fez imaginar que estavam presos em uma mina. Essa ideia fez eles lembrarem de um ano antes, quando houve uma tragédia em uma mina no país de Gales. Foi em 1966 que aconteceu o desastre de Aberfan, deixando trabalhadores e famílias desabrigados e devastados pela dor. A mina de carvão Merthyr Valley era o coração do sul do país de Gales, elemento vital do qual toda a comunidade dependia para sobreviver. A mina era responsável por extrair o carvão térmico de alta qualidade que era encontrado sob os vales. Esta era a maior mina da região carbonífera do sul do país de Gales, gerando também a maior quantidade de resíduos despejados há mais de meio século em pilhas sobre encostas da montanha com nascentes subterrâneas em arenito. Na manhã de sexta-feira, em outubro de 1966, a pilha número 7 sofreu subsidência após fortes chuvas. A liquefação dos detritos resultou em um deslizamento de terra que desceu rapidamente pela montanha, indo diretamente para o vilarejo abaixo, engolindo uma escola e prendendo pessoas, incluindo os mineiros que ainda estavam na mina, debaixo da terra. O New York Mining Disaster 1941 é, na verdade, a recontagem do desastre de Aberfan de 1966. Sr. Jones, em essência, é um colega mineiro preso junto com o personagem de cujo ponto de vista a música é contada. Ele está instruindo seu colega que, caso não consiga sair da mina, sua esposa precisará ser informada, fornecendo em seguida uma foto dela, garantindo que o colega encontre a mulher certa para dar a terrível notícia. A música, apesar da levada animada, traz um tom de fundo bastante assustador e desesperado. Número 5. Eram apenas 4 jovens músicos que formavam uma das bandas mais populares de todos os tempos, os Beatles, compostos por John, Paul, George e Ringo. Esses artistas ganhariam notoriedade pelo estilo musical único, músicas cativantes e instrumentação desafiadora. Eles também ganhariam grande parte de sua fama por causa das teorias da conspiração que circulavam em torno de um membro específico da banda, Paul McCartney, além de uma estranha coincidência em que sua música Eleanor Rigby foi concebida perto de um túmulo com o mesmo nome. Here Comes the Sun, Hey Jude e Strawberry Fields foram as músicas que mais chamaram a atenção do público. Muitos ignorariam as que não viraram sucesso ou não tocaram no rádio. Entre as músicas esquecidas, talvez a mais subestimada fosse Martha, My Dear, que não se encaixava nos gêneros de comentário social, filosofia e introspecção que dominavam os álbuns deles. Martha, minha querida, soava como uma canção romântica, uma ode ao amor. A letra apresenta uma figura desconhecida, Martha, por quem o compositor é apaixonado, passando os dias conversando com ela e reforçando que ela não deve esquecê-lo. Levante a cabeça, sua boba, dá à música um senso de brincadeira e sugere que essa Martha invisível deve aproveitar um pouco do que está ao seu redor quando se encontrar em meio às dificuldades, além de indicar que ela nunca ficará desamparada e que ele sempre cuidará dela.
Os ouvintes entenderam que era uma canção de amor, o que não estava longe do real significado. Só que o amor discutido aqui não é romântico, nem faz referência a uma pessoa. Veja, Martha era uma cachorra, um cão pastor. Para ser exato, a cachorra de Paul McCartney, um cão pastor. Ele a adorava. McCartney a via como um animal de estimação querido e lembrava que Lennon ficou impressionado ao vê-lo tão apaixonado. Ele nunca tinha visto McCartney abraçando nada antes, mas com Martha era diferente. A cadela da raça Sheepdog foi o primeiro animal de estimação do cantor e deixaria uma ninhada de filhotes, da qual McCartney ficou com um filhote em memória da mãe. Errol, sucessor de Martha, também estaria na capa do álbum, mostrando o carinho de McCartney por seus pets. É aí que a história de Martha, My Dear, deveria acabar. Mas não termina. Em 2021, o cantor e compositor ofereceu uma nova interpretação da música sobre seu amado animal de estimação falecido. Ele sugeriu que a letra podia aludir a um caso amoroso, permitindo que Martha se tornasse uma pessoa. Ele contou que um parente teve um caso amoroso e o avisou quando chegaram a Londres. McCartney escreveu uma música sobre isso, disfarçada como uma ode a um cachorro querido. Ele disse que era o único da banda que conhecia o significado alternativo da música. O verso, quando você se encontra no meio disso, acrescenta uma camada de amargura a uma peça que, de outra forma, seria apenas triste e amorosa. Número 4. Um músico mais moderno, cujo trabalho aparentemente não guarda segredos ocultos e é apresentado de forma direta, é Kendrick Lamar. O rapper americano obteve sucesso de crítica e comercial com diversos álbuns e singles. É visto como um dos melhores letristas da geração. Em 2018, ele se tornou o primeiro artista musical que não era de música clássica, nem de jazz, a ganhar um prêmio Pulitzer. Ele quebrou o recorde de mais prêmios Grammy por um rapper com 27 a mais que Jay-Z. Nesta era moderna da música, uma coisa ficou clara. Não faltam músicas voltadas para a celebração da vida de luxo, onde letras sobre dinheiro, bebidas e excesso resumem o estilo de vida das celebridades americanas. Kendrick Lamar também não era alheio aos excessos, com várias músicas abordando o que ocorre quando as pessoas ficam famosas. Money Trees, Rich Spirit e Euphoria são ótimos exemplos disso. Muitos achariam que o sucesso de vendas Swimming Pools, lançado em 2012, traria energia semelhante, e à primeira vista trouxe. A ideia de viver entre garrafas, o cantil dourado e as várias referências à bebida ao longo da música pintam um retrato desse estilo de vida luxuoso que permite às celebridades comprar quantas bebidas alcoólicas quiserem. Sirva, beba, desmaie, beba, acorde, beba. Essas sugestões exaltavam e glamorizavam o estilo de vida de festas constantes. Se as letras não fossem convincentes, as correntes de ouro, o terno estiloso e o clube iluminado em vermelho seriam. O videoclipe parecia retratar a cena do clube como sugerem as letras da música, mas acontece que essa não era a intenção de Kendrick Lamar. Swimming Pools, ao contrário da maioria dos outros lançamentos dele, não glamouriza esse estilo de vida, mas faz um alerta contra isso. O verdadeiro significado por trás de Swimming Pools alerta os ouvintes sobre os perigos do alcoolismo, suas tentações e a espiral descendente que vem depois. A música faz referência à criação do cantor e como o ambiente em que ele cresceu, infelizmente, incentivou o estilo de vida no qual ele acabaria se afundando. Isso coloca as letras despeje, beba, tiro na cabeça, beba, sente-se, beba, levante-se, beba, sob uma nova perspectiva. Isso implica que em todo momento do dia, não importava o que estivesse acontecendo, beber sempre fazia parte do roteiro. Um verso da música dá aos ouvintes uma visão da conversa que Kendrick acabaria tendo com sua própria consciência, dizendo que, se ele não ouvisse, ele estaria acabado. Era uma referência ao destino reservado pelo alcoolismo severo. Kendrick, se eu tomar mais uma, vou me afogar em algum veneno ultrapassando meu limite, também mostra como o uso excessivo pode ter impactos bastante graves, não só na saúde física, mas também no estado mental.
Ao tratar abertamente dessas lutas, Kendrick Lamar usa sua plataforma para expor ciclos de dependência e trauma, muitas vezes não são discutidos na música popular. Sua honestidade e vulnerabilidade conectam mais profundamente com o público, tornando Swimming Pools não só um conto de advertência, mas também um catalisador para debates sobre abuso de substâncias, responsabilidade e autorreflexão. Número 3. Uma das artistas modernas mais conhecidas é a atriz e cantora americana Selena Gomez, que conquistou legiões de fãs como a carismática estrela de Os Feiticeiros de Waverly Place, da Disney. Ela iniciou na música como líder do Selena Gomez and the Scene, banda influenciada por música eletrônica e pop, produzindo várias faixas dançantes. Selena também se separou do grupo em busca de uma carreira solo com Stars Dance, lançando singles como Come and Get It, Revival, Rare e a balada de sucesso Lose You to Love Me. Mas foi a colaboração de Selena Gomez com Marshmello que resultou no grande sucesso Wolves, que alcançou muito sucesso comercial, liderando as paradas e chegando ao top 10 em até 23 países como uma música eletrônica dançante de destaque. À primeira vista, parece uma música sobre a vida amorosa dela, mas uma análise mostra que trata mais das lutas, emoções e força para enfrentar momentos difíceis. Wolves não é apenas uma música, é uma jornada pelos altos e baixos da vida, mantendo a esperança e não desistindo apesar das dificuldades. Versos-chave como "Tenho corrido pela selva" mostram como a vida às vezes pode parecer um labirinto, cheia de obstáculos e situações difíceis de enfrentar. "Tenho chorado com os lobos" é outra linha importante que destaca a necessidade de encontrar força nos momentos mais difíceis. Apesar da colaboração animada de Marshmello, a música em si é na verdade bastante triste, como fica evidente logo na primeira linha. Nos seus olhos há um azul pesado, uma cor que transmite tristeza. Um para amar e um para perder mostra como o amor pode ser doloroso e bonito ao mesmo tempo. A música, em essência, é a reflexão de Selena sobre sua vida, como ela se sentiu perdida, mas sempre conseguiu encontrar o caminho de volta. Apesar da impressão inicial positiva, uma segunda olhada em Wolves revelou uma conotação mais sombria. Em 2015, Selena revelou ter sido diagnosticada com lúpus, uma condição irreversível. O lúpus é uma doença autoimune que faz o sistema imunológico atacar tecidos e órgãos do próprio corpo, causando danos generalizados. Ela causa inflamação nas articulações, pele e órgãos como rins, pulmões e coração, muitas vezes levando à necessidade de transplantes, principalmente de rim. Por volta da época em que Wolves foi lançada, Selena teve que passar por um desses procedimentos, um transplante de rim. Foi esse evento que obrigou seus fãs a mergulharem no significado mais profundo da música, descobrindo que ela era, na verdade, muito mais sombria do que eles imaginavam. Quem conhece latim talvez já tenha notado a relação entre o título da música e a condição de saúde de Selena. O nome científico para lobo é Canis lupus. É uma referência sutil à condição de lúpus que poucos perceberiam. Essa percepção, à luz do diagnóstico dela e das complicações de saúde posteriores, permite que a música ganhe um significado totalmente novo, embora mais sombrio. Número 2. Uma banda de rock alternativo menos conhecida, Portugal, The Man, surgiu em Portland, Oregon, em 2004, contando com uma formação bastante diversificada de vários integrantes. Eles criaram músicas que unem rock alternativo, psicodélico, experimental, indie e pop psicodélico, estilos que impulsionaram seu sucesso com hits inovadores. A banda venceu o prêmio de melhor dupla pop na 60ª edição do Grammy e o prêmio de canção de rock alternativo do ano. Foi a faixa Feel It Still dessa banda que se tornou um sucesso absoluto, sendo reproduzida mais de 90 milhões de vezes até 2017. Ela virou um grande sucesso do rock alternativo, conquistando platina, liderando o top 40 e ficando em quarto na Billboard Hot 100.
Ela também conquistou o título de música mais chazameada do país, mantendo esse título por 7 semanas consecutivas. A melodia cativante e agradável não é apenas leve, mas também fácil de ouvir. Ela transmite tranquilidade e paz, então você pensaria que essa música não teria um significado mais profundo. A energia animada e otimista é sem dúvida enganosa, mas as letras em si funcionam como substitutos. Para eventos da vida real que despertam uma sensação de ansiedade, a presença do ano de 1966 e de Feel It Still era uma referência ao surgimento do movimento dos direitos civis, aos protestos contra a guerra e aos acid tests da contracultura. Essas características marcaram o ano, causando agitação social e política. Tenho sentido isso desde 1966. Pode até ter acabado agora, mas ainda sinto isso. É um trecho da música que faz alusão à ansiedade constante e ao impacto que aquele período teria no futuro. Portugal. The Man também faz referência a outro ano, 1986, o ano em que o hip-hop estava em ascensão e uma atitude rebelde dominava a cena com um espírito mais divertido, algo que contrasta com o sentimento que marcou 1966. Com esses temas em mente, fica claro que a música é menos uma balada de relaxamento e mais um lamento de agitação social, rebeldia e ansiedade. Para tornar a música ainda mais sombria, Portugal The Man faz referência à minha filhinha, uma criança, e uma nova interpretação entra em cena. Feel It Still lida com os temas de agitação social e a ansiedade de ser pai de uma filha que herdaria nada além de um mundo fragmentado. O refrão, "Sou um rebelde só por diversão agora", mostra que o compromisso do cantor com a família o impede de se envolver na rebelião. O rebelde, nesse caso, é quem revela ao mundo a verdade sobre política de forma engraçada, mas também real e séria. Só por diversão também significa que o cantor não vai votar porque não confia no governo ou no que o governo reserva para as futuras gerações que vão crescer sob seu comando. Enquanto as pessoas dirigiam seus carros e cantavam junto com o rádio, tomados por euforia e diversão, não perceberam que se identificavam com uma música que destacava um cenário sombrio e real, onde as novas gerações estão herdando um mundo fragmentado, uma economia fraturada, um mercado imobiliário inexistente, um ecossistema destruído, um mundo governado por mentirosos e um planeta à beira da extinção. Número 1. Outra banda que agradava a gostos particulares era a Scissor Sisters, uma banda alternativa americana formada em 2006, com Jake Shears como vocalista principal, Animatronic na guitarra solo, Del Marquis como baixista e Randy Real na bateria. O grupo surgiu na cena noturna de Nova York, com videoclipes coloridos e bizarros que chamaram a atenção dos entusiastas da música. Suas músicas lideraram as paradas, inclusive a Billboard de clubes de dança, o que permitiu migrar para um som mais voltado às pistas. O principal exemplo do som voltado para as pistas foi I Don't Feel Like Dancing, uma faixa confiante e otimista que fez as pessoas dançarem, apesar do nome. Os acordes iniciais passam uma sensação animada, sugerindo que a música contagia e faz as pessoas levantarem, gritando no karaokê para acompanhar os vocais agudos. Jake Shears dominou o videoclipe com um espetacular terno roxo, enquanto cores de fundo vibrantes complementavam seu visual. A vibração reforça a ideia transmitida pela atmosfera da música. A principal sugestão parecia ser a positividade, com uma interpretação animada, quase disco, que entrava em conflito com a letra. Os versos iniciais preparam o terreno, acorde de manhã com a cabeça pensando no que você fez, permitindo uma conexão imediata. Essa frase que faz os ouvintes se identificarem com o sentimento menos entusiasmado de encarar mais um dia, cheio de expectativas de fazer isso e aquilo. Apesar da batida contagiante, são os versos "Mas eu não estou a fim de dançar, não senhor, hoje não vou dançar", que nos lembram de como a música pode ser poderosa ao articular sentimentos que, de outra forma, teríamos dificuldade em expressar.
O movimento físico no videoclipe, uma referência à expectativa e à imagem de felicidade e alegria, não se alinha com essa frase, porque a representação física não equivale à disponibilidade emocional. A música sugere que a vontade simplesmente não está ali, mas aquilo ainda precisa ser feito. A música não é sobre festas e diversão, mas sim o oposto, pressão social. O videoclipe oficial e as apresentações ao vivo dessa música retrataram bem a luta entre o desejo de socializar e o desinteresse pelo convívio social. Neste caso, Não Estou Afim de Dançar se torna não só um companheiro para os poucos que entenderiam, mas também um confidente das emoções complexas que eles mal conseguem expressar, quanto mais compreender. Letras como "Não estou afim de dançar quando o velho piano toca, meu coração pode arriscar, mas meus pés não encontram caminho", ressaltam a dualidade entre expectativa e o que o coração realmente move. Você pensaria que eu conseguiria arriscar um passinho, balançar de leve, mas hoje não estou afim de dançar. Não, senhor, transmite ideia semelhante. O verso destaca a ansiedade da obrigação social. Você não pode me fazer dançar por aí. Seu 2 pra lá, 2 pra cá, faz meu peito disparar. Só me deite enquanto você flutua na luz cintilante. O hino irônico contrapõe a energia elevada da cultura pop com letras de exaustão, desconexão emocional e relutância em atender às expectativas das obrigações sociais.